Fala, meu amigo, tudo bom? Olha só, a gente vai dar continuidade à nossa aula e o nosso objetivo é criar o nosso formulário de envio. A gente vai desenhar e conhecer as ferramentas necessárias para fazer com que o nosso formulário fique desse mesmo jeito aqui, igual o desse print que eu dei do projeto já pronto, beleza? Então, olha só, a gente vai entrar aqui no ambiente VBE. A gente já tem o formulário criado da aula anterior. E agora eu farei o seguinte, eu vou em inserir e eu vou fazer mais um user form. Nosso user form, a primeira coisa então que a gente precisa fazer é redimensionar o tamanho dele a um tamanho aproximado que eu estou desenhando. E agora a gente vai começar a fazer as nossas alterações. Ainda aqui no formulário, pessoal, já que a gente está nele aqui, na edição dele, eu vou mudar a caption aqui em propriedades para envio de WhatsApp por número. Vocês poderiam editar do jeito que quiser. Pessoal, aproveitando aqui também, eu já vou inserir aquele fundo da nossa propriedade que a gente desenhou na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, eu peço que você assista. Então, estou com ele desenhado aqui e eu vou fazer o seguinte. Vou escolher essa size mod, que é o mod stretch. Então, ele já layoutou com aquela imagem do jeito que a gente queria. Vamos dar um play e por enquanto o nosso layout está desse jeito aqui, beleza? Então, a gente precisa agora desenhar, a gente tem aqui alguns objetos que a gente já conheceu na aula anterior, que são a caixa de texto, onde a gente digita, as lábios, né, que são os rótulos, que temos uma aqui, outra aqui, mais outra aqui. E a gente também tem os botões que a gente conheceu, que foi este botão aqui, né, e esses outros aqui. Porém, a gente ainda não aprendeu a fazer botões com imagens, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Mas é exatamente o mesmo jeito. Um botão, dois, três, quatro, cinco, seis botões. A gente tem algumas outras coisas que não conhecemos, que é este quadro maior aqui, né? Por enquanto eu vou chamar ele de quadro maior. A gente também não conheceu esse objeto da imagem e a gente também não conheceu esse outro objeto aqui, que são os checkbox, que a gente vai conhecer já já. Então, para a gente começar a desenhar, eu vou colocar primeiro a nossa label maior aqui, o nosso rótulo. O nome do nosso rótulo vai ser envio de... O nome não, pessoal, a caption. Envio de WhatsApp por número. Vamos aumentar aqui o intervalo dele para ele ficar centralizado. E aqui a gente ainda tem algumas correções para fazer. A gente já aprendeu na aula anterior, pessoal, essa opção aqui que era o backstyling. Quando ele está opaco, ele vai ficar uma cor. E a gente, como quer que fique as cores do padrão do próprio formulário, a gente vai tirar essa opção e colocar transparente. Então ele vai respeitar as cores que estão no fundo do nosso formulário. Então eu já tenho aqui, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou alterar a fonte. Vamos colocar um tamanho maior, um 20 aqui vai ficar legal, em negrito, vamos observar como ficou. Tá bem legal por enquanto, bem visível. E aqui, pessoal, ainda selecionando a nossa label, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alterar as opções de alinhamento. Então a gente tem aqui no Text Alien, tá? À esquerda a gente vai deixar centralizado, beleza? Note que a gente está fazendo aqui um paralelo, né? Por enquanto está desse jeito aqui. Pessoal, aquela imagem que eu deixei de print aqui, ela é só uma inspiração. Se ficar um pouquinho diferente de alguma coisa, vocês também têm a liberdade de colocar como quiser.
é só uma fonte de inspiração para a gente poder utilizar como um modelo, beleza? Mas vocês podem tomar a liberdade de fazer como quiser. Então, eu já tenho aqui nosso primeiro rótulo e eu vou desenhar já esses 3 botões aqui. Então, o botão a gente já conheceu, é esse aqui. Eu vou desenhar e vamos colocar ele com o nome, com a caption de envio em grupos. Depois a gente vai criar um outro formulário, pessoal, para fazer envio em grupos ou envio por número salvo na agenda, como a gente já aprendeu no módulo anterior. Então, a gente vai fazer um formulário para utilizar aquele código que aprendemos no nosso módulo anterior, ok? Então, vou posicionar aqui. Eu vou desenhar mais outros 2 botões, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais prático. Vamos posicionar ele pequenininho aqui, que a gente vai transformar isso numa imagem daqui a pouquinho. Então vamos deixar ele um pouquinho mais à direita. Eu vou já tirar as caption dele. Eu não vou precisar dessas caption. Captions retiradas, ok? Daqui a pouco a gente vai voltar e configurar ele com as imagens do jeito que já está aqui no print do Punch, ok? Então olha só, pessoal, eu tenho mais dois rótulos, né? O lista de envios, que ele vai referenciar a esse campo de texto, e eu tenho o visualizar imagem, que é um rótulo para esse campo aqui, que daqui a pouco a gente vai conhecer ele e desenhá-lo. Então, vamos desenhar mais dois rótulos. Então, o primeiro rótulo, ele vai ter a caption dele como lista de envios. Eu já vou alterar aqui, pessoal, e editar ele para o nosso padrão. Vou colocar aqui como negrito, apenas. E eu vou já deixar também essa opção do backstyle como transparente. Então, ao invés de eu ter que desenhar outro, note que aqui, pessoal, no nosso print, eu tenho a mesma configuração para o visualizar imagem. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, posicionar mais ou menos aonde que é ele, e ele vai ficar já mais ou menos no lugar. Pessoal, aqui tem uma configuração bem interessante para vocês observarem, que é o seguinte, ó. Se vocês não tiverem certeza se eles estão alinhados um ao outro, eu tenho uma opção aqui que chama top. A top é o alinhamento dele, referenciando a parte superior até onde ele está. Então, a referência desse objeto aqui é 78. Então, este daqui também tem que estar igual, note que está igual, então eles estão exatamente na mesma altura, ok? Então, se vocês precisarem ter uma certeza se algum objeto está alinhado em relação à parte superior, vocês notem essa configuração top. Se fosse em relação à margem esquerda, né, então vocês usariam a opção left. Eu vou selecionar aqui, ó, o left desse meu objeto ele está a 30. Com certeza esse número aqui vai ser bem maior, vai ser 426, beleza? Então, eu vou já desenhar aqui também uma caixa de texto. Vamos aumentar o tamanho dessa caixa de texto. Posicionei ela. Eu vou precisar também de um botão. Vou copiar e colar esse que fica mais fácil. Só que a caption dele está com importar números. Então, vamos trocar a caption dele para importar números. Ficou pequeno o espaço, vou aumentar um pouquinho, posicionar ele um pouco mais à direita e, por enquanto, está desse jeito aqui, beleza? Olha só, pessoal, a gente vai conhecer aqui agora esses 3 objetos, esse daqui, este e esses 3 aqui.
O primeiro que a gente vai conhecer, pessoal, ele não está aqui. Eu tenho até uma opção semelhante que é a caixa de lista, que é o List Box, porém eu vou utilizar o List View. E para eu adicionar controles, eu posso fazer o seguinte, aqui na caixa de ferramenta, eu vou clicar com o direito em cima de uma parte que não tenha nada, eu vou clicar em controles adicionais. Olha só, eu tenho uma lista de vários controles adicionais. Eu vou procurar o Microsoft List View Control versão 6.0. Eu vou checar essa opção. Beleza? Então, olha só, agora ele está aparecendo aqui. Cliquei nele, cliquei, segurei, arrastei e eu posicionei aonde eu quero o meu List View. Olha só, o nosso caso aqui eu tinha até desenhado ele bem maior. Vamos deixar semelhante aqui, ok? Então, eu desenhei aqui o List View. Por enquanto, eu não preciso fazer nenhuma alteração nele. Eu vou editá-lo para ele carregar algumas informações daqui a pouco, mas na hora que for para desenvolver mesmo, na hora que for para fazer uma programação, beleza? Aqui, pessoal, à nossa direita, a gente vai ter uma caixa que é para carregar imagens. E ele é essa opção aqui, ó, o imagem ou image. Então, eu vou desenhar ele aqui, beleza? E vou posicionar aqui, certo? Eu ainda não vou colocar nenhuma imagem aqui, pessoal, porque eu vou configurar daqui a pouquinho na hora que a gente começar a desenvolver as nossas programações, beleza? Então, por enquanto, eu vou deixar ele exatamente do jeito que está. Ainda aqui, pessoal, eu tenho mais dois botões, que é um para carregar essa imagem. Então, eu vou adicionar a imagem apertando neste botão e ele vai carregar essa imagem aqui no nosso image. Então, eu preciso de mais dois botões, eu vou copiar e colar. Vou dar um Ctrl V de novo e vou posicionar aqui. Vocês podem posicionar aonde achar melhor. E eles estão como carregar imagem e com o botão enviar. Vou até posicionar esse um pouco mais acima, para ficar um pouquinho mais separado, descer esse daqui. Vamos deixar o List View combinando. A mesma, onde termina do mesmo jeito. Então, aqui vai ser o enviar. E aqui vai ser o carregar imagem. Então aqui, pessoal, para finalizar essa parte e a aula não ficar muito extensa, eu vou fazer o seguinte. Vou só aumentar um pouquinho aqui e deixar esses botões iguais em tamanho, em relação a tamanho. E a gente vai aprender como colocar as imagens, beleza? Então a primeira coisa, pessoal, a gente precisa das imagens que a gente vai querer colocar. Eu tenho uma aqui de uma engrenagem, que é para o botão de configuração, e outra para um botão de fechar. Então, eu consigo encontrar facilmente essas imagens. Se vocês já tiverem experiência com edição de imagens, vocês podem editar, criar as imagens do jeito que vocês quiserem, ou eu posso simplesmente utilizar o Google. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir o Google. Eu vou procurar uma engrenagem. E na hora que eu coloco aqui em imagens, ele vai aparecer várias opções. Eu vou colocar aqui já para me dar a opção em BMP. Então, eu tenho aqui, ó, acho que essa daqui tá bem legal. Vamos copiar a imagem. Eu vou aqui no Paint. Eu tenho aqui a imagem, eu vou redimensionar ela em pixel. Vamos deixar aqui 32 por 30. Acho que aqui vai ficar até grande demais. Vamos deixar 16 por 17. Não.
que era o tamanho mesmo do 32, que vai ficar legal. Sim, o 32 aqui ficou beleza. Então eu vou salvar esse arquivo como BMP. Vamos colocar ele em documentos como engrenagem. E voltarei aqui para o Excel. Então vamos pegar o botão que vai ser a nossa engrenagem. Eu virei aqui na opção de Picture. Eu vou selecionar essa engrenagemzinha aqui e tá feito, beleza? Vocês vão repetir o processo novamente com esse botão. Vocês podem fazer com a imagem que vocês desejarem. Aí vai ficar ao critério de vocês. Então, já ficará como um método de fixação vocês inserirem botões, aliás, imagens pelo menos nesses dois botões, ou se vocês quiserem colocar nos outros também, fica a critério de vocês, beleza? Então, olha só, pessoal, para finalizar conteúdo, a gente tem a opção aqui na caixa de ferramentas, a opção do caixa de seleção, que é o checkbox. Olha só. Eu aqui no checkbox, então, nas propriedades, pessoal, eu tenho a caption, beleza? E eu também tenho aqui a parte do back color. A gente vai colocar o back color, aliás, back color não. A opção do back style, que a gente vai deixar transparente. Então aqui na nossa caption, pessoal, a gente vai fazer as configurações, que é o enviar imagem e também a opção de enviar tag. Então, o que vai acontecer nessas configurações quando a gente for programar, pessoal? Se o checkbox estiver marcado, ele vai mandar a imagem no WhatsApp. Se a tag estiver marcada, ele vai substituir o nome pelo nome da pessoa na coluna referente que a gente for utilizar, beleza? Então, pessoal, para não ficar maçante demais, o conteúdo de criação de formulário vocês já tiveram com esses dois formulários que a gente aprendeu, né? Tanto o user form anterior nas configurações, quanto neste do envio em massa, né? O envio em massa com números. O que eu vou deixar de desafio para vocês fazerem com este intervalo entre esta aula e a próxima? Eu gostaria que vocês fizessem mais alguns formulários. O formulário em grupo, beleza? Então, o em grupo, ele vai precisar de basicamente quase as mesmas coisas, né? Ele vai precisar de um botão, 2, 3, 6 botões. Isso é um list view também. Isso também é o botão, é o campo de imagem e um checkbox. Aí, além dos rótulos, ok? Então, vocês vão precisar de um formulário igual a esse. Outro formulário que eu quero que também vocês desenvolvam é um exatamente igual a esse aqui. Vocês também tiveram o conhecimento para desenvolver um como esse. Isso é um rótulo, outro rótulo, botão. E isso daqui, pessoal, é um campo de texto. Ele simplesmente foi aumentado, tá? Na hora que a gente desenha, ele fica como se fosse uma linha. Se vocês aumentarem, posicionarem na hora que o mouse faz isso aqui, né? Vocês conseguem aumentar. Então, este é o outro que vocês vão fazer. E mais um ainda, por último, eu quero que vocês desenvolvam este aqui. Esse aqui está um pouquinho diferente, mas vocês também conhecem todas as ferramentas para fazer ele. Isso daqui é um botão, onde eu estou apontando agora. Aqui, a parte de cima é uma label ou rótulo. E essa parte aqui, esse quadrado, pessoal, está um pouquinho diferente, que ele já está programado. Mas é um list view também. Simplesmente desenhem ele do jeito que vocês aprenderam até o momento, que eu vou explicar para deixar isso daqui, desse jeitinho como está, ok? Então, esse é o desafio de vocês nesse momento. Desenhem esses 3 formulários, um para grupo, outro para importar a planilha, que tem um list view, e o outro para desenhar a mensagem. E a partir da próxima aula, a gente vai começar
a fazer os nossos desenvolvimentos, a nossa programação e eu estou aguardando então vocês na próxima videoaula.